Legal, obrigado, Yuri. Voltando aqui para nossa live, o pessoal já está entrando, vamos aguardar só mais um minutinho. O pessoal que já entrou, gente, desculpa. A nossa conexão. Sabe aquelas coisas que é a lei de Murphy? Quando é para acontecer, é para acontecer? Pois é. Nós temos duas internet, exatamente, para que se der problema em uma, nós temos outra. Mas nós conseguimos derrubar as duas juntas, viu? Então, tem coisas que é impossível de acontecer, pelo menos a gente imagina, mas mesmo assim vai lá e acontece. Mas não tem problema, vamos lá, a gente zera tudo, começa tudo de novo. Começando aí a nossa Fab Live, o pessoal aí que já vai entrando, já vai mandando seu boa noite, vai curtindo, compartilhando aí com o seu pessoal. É informação importante para vocês hoje, dessa sexta-feira, 5 de junho, temperatura na casa aí dos 21 graus. E eu não vou falar tudo que eu falei no nosso primeiro início ali, né? Antes de cair, mas eu vou já começar já com os nossos convidados, que vai falar hoje sobre um tema que gerou diversos problemas aí agora nesse período de pandemia, né? Gerou dificuldade para empresas, para as pessoas físicas, que foram os contratos, né? Muita coisa não está conseguindo ser cumprida nesse momento devido aos problemas relacionados à pandemia. E para falar com a gente, vou dar uma boa noite novamente. Boa noite caloroso da Luciana Domingues, doutora Luciana Domingues, que é advogada, especialista em família. Boa noite, tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Boa noite, tudo excelente. Agora acho que a nossa conexão vai, né? Vai firme e forte. Então, estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas, né? Que surgiram muitas e muitas dúvidas, nós vamos poder esclarecer algumas com essa situação dessa pandemia, dos contratos, o que fazer, o que não fazer, qual o melhor caminho, ou mais viável, né? Então, meu boa noite a todos e é um prazer estar aqui com vocês. Legal, muito obrigado, doutora. Vou também agora falar aqui, dar uma boa noite para o desembargador do Tribunal de Justiça, Everaldo de Melo Colombini. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Eu agradeço o convite da FAB, através do coordenador do curso de Direito, Paulo Antônio Rufino, que é o vice-diretor também da faculdade, e digo do meu contentamento de compartilhar aqui com a brilhante professora, doutora Ana Carla Toledo, e a insigne advogada Luciana Domingues. Legal, muito obrigado, doutor. Seja bem-vindo aí. Tenho certeza que vai conseguir contribuir bastante para os nossos alunos, telespectadores aqui da nossa Fab Live. Muito obrigado. Vamos dar uma boa noite também para a nossa professora, que tem toda aquela simpatia que lhe é peculiar, doutora Ana Carla Vasco Toledo. Tudo bom, professora? Seja bem-vinda. Primeira vez com a gente nas lives, né? Sim, primeira vez, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem para todo mundo, para os alunos aí online. Paulo Rufino, obrigado pelo convite. É uma honra para mim trazer duas pessoas que eu estimo muito, que são muito queridas. Luciana fez a faculdade comigo e o professor Everaldo teve aí o trabalho de ser nosso professor de Direito Civil na faculdade. E eu e a Luciana, nós começamos nossa vida como advogada, né? Nossa vida profissional juntas, abrindo o escritório juntas. A Luciana era minha sócia. E foi com a bênção aí do professor Everaldo, que sempre esteve ao nosso lado. Então, mais que um professor, é um professor para a nossa vida toda aí. Obrigado pela participação, estou muito feliz de estar aqui e poder apresentar um pouquinho da nossa história e poder contribuir também com esse momento que está tão difícil. Com certeza, obrigado, professora. E por último, e não muito menos importante, nosso vice-diretor, coordenador do curso de Direito da FAB, professor Paulo Rufino. Tudo bom, professor? Estar mutado. Agora sim. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. É uma satisfação contar com a presença aqui de vocês. Ana Carla, sem palavras, né? Sempre uma simpatia e uma profissional de alto gabarito que nós temos aqui na faculdade. É uma honra poder participar nessa live aqui com a Ana. A doutora Luciana também, nos conhecemos agora, agradeço imensamente a participação e também, pelo pouco que conversamos, uma simpatia, parece que realmente é uma pessoa fantástica e que vai nos trazer, além de muito conhecimento, aí um bate-papo gostoso, como a gente tem feito em todas as lives. E ao doutor Everaldo, muito obrigado
também pela gentileza de estar participando aqui com a gente. Sem dúvida nenhuma, essa live para nós é uma honra poder contar com vocês aqui, e nós estamos tentando fazer esse trabalho, esse projeto, e levar conhecimento para as pessoas de uma forma descontraída, de uma forma leve, tirar o peso que a situação por si só já carrega e levar informações e conhecimento para que as pessoas possam se planejar e para que as pessoas possam saber que existe alternativas, que existem boas perspectivas em todos os segmentos, né? Então, em todas as lives a gente tem comentado isso. Às vezes a gente tem trazido temas pesados e que os nossos convidados estão conseguindo desenvolver o tema aí de uma forma muito suave, muito positiva para as pessoas. Então, eu realmente, de coração, em nome da FAB, agradeço que vocês dediquem a esse tempo aqui com a gente. É uma honra e a casa está aberta para vocês sempre. Quando quiserem, será uma honra tê-los aqui. E nossos eventos presenciais, quando voltarem, já estão convidados. Se Deus quiser, a gente faz nosso congresso esse ano, né, Ana? Sim. Vamos lá, eu vou lançar o edital. Por enquanto, online, porque não tem perspectiva. Se puder ser presencial, a gente vai fazer presencial. Se não, final de outubro, estão convidados para participar do nosso Congresso de Políticas Públicas, com artigos, participando dos painéis aqui com a gente. Obrigado, Gui. Obrigado. Legal, legal. Obrigado, professor, aí pela introdução. Só vou deixar aqui só mais um recado para os alunos, o pessoal que está assistindo, que a atividade ela é válida como atividade complementar. Então, só lembrando aí os requisitos, gente, as orientações curta a página, manda um boa noite para a gente aí também, para mandar sua pergunta também, compartilha em modo público para a gente saber lá depois que vocês compartilharam e depois entrega o relatório aí para a coordenação do curso para fazer a validação, tá bom? Então, não se esqueça aí, porque as horas atividades, elas são obrigatórias aí para a conclusão do seu curso, tá bom? Então, eu acho que a gente já pode começar aqui com o nosso tema de hoje. Vou deixando aqui para os nossos mediadores, professor Paulo, professora Ana, fiquem à vontade. Eu volto com boa noite da galera daqui a pouco. Tem bastante gente já participando, mandando boa noite já. Depois a gente fala, se tiver pergunta, mandem as perguntas também que a gente já lê no ar, tá bom? Muito obrigado a todos aí, com vocês. Professora Ana, a palavra é Tá sua. bom. Bom, gente, vamos dar então andamento à nossa live. A proposta que a gente preparou para hoje, eu gostaria então de inicialmente começar com o professor Everaldo, onde ele vai dar uma visão geral para a gente dos princípios dos contratos e ver como deve esses princípios serem interpretados nesse momento de pandemia. Então, para a gente não demorar mais, já passo para o professor Everaldo e ele dá essa visão geral aí para a gente. Depois eu toco com a Luciana e a gente volta nessa discussão. Bom, para nós falarmos sobre esse tema, exige um pouquinho de uma reflexão um pouquinho maior. Como é sediço, o contrato faz lei entre as partes, não é? Pacta sunt servanda. Então, vencida a fase inicial das tratativas, as partes subscrevem a avença que deve ser integralmente cumpridas. Só que existem contratos que não são instantâneos, são de execução diferida, como a empreitada, ou de prestações continuadas, como o depósito, cuja execução ou consequência se opera depois. E aí vem a primeira grande pergunta: como é que fica a circunstância inicial? Se modificam os fatos posteriores no cumprimento dessas execuções diferidas e de prestação continuada? Os estudiosos do assunto se vergaram em cima do tema e, baseado na cláusula rebus sic stantibus, chegaram à conclusão de que haveria que ocorrer um tratamento diferenciado quando surgissem situações extraordinárias. O professor Arnaldo Medeiros da Fonseca foi um dos baluartes nesse sentido aqui entre nós. E o que ocorreu na prática foi que ele passou a desenvolver a teoria da imprevisão.
no primeiro plano de forma extraordinária. Algo extraordinário que impedisse o mesmo fato que se corresse durante a execução, como seria a tratativa. E ele desenvolveu essa tese da teoria da imprevisão baseada na extraordinariedade, mas encontrou muita oposição em relação à extraordinariedade por conta, especialmente, da inflação, que era uma causa extraordinária, mas não era uma causa imprevisível. Então, ele adaptou a esse sistema a imprevisibilidade. Então, baseado na cláusula rebus sic stantibus, foi criada a teoria da imprevisibilidade, da imprevisão, no sentido de que qualquer causa extraordinária e imprevisível que modificasse as condições naturais do contrato poderiam ser revistas. A jurisprudência anterior ao Código de 2002 já vinha pressionando nesse sentido. E o código atual, o código vigente, acabou adotando, entre outras, duas regras extremamente importantes nesse sentido. É do artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema desvantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. E o artigo 479, a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: a pandemia, a Covid-19, se enquadra dentro dessas circunstâncias? É óbvio que sim, passa a ser até um exemplo natural. Mas, graças à extraordinariedade da situação, a interpretação também tem que ser extraordinária. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático de uma aluna que me procurou, da faculdade onde leciono, que me procurou dizendo que a sua mãe, viúva, o pai faleceu há 2 anos, chamou-a porque tinha recebido um comunicado da empresa cuja casa havia alugado para suspender o pagamento de março a outubro. Ela havia saído desse imóvel porque, ao receber os aluguéis provenientes dessa locação, e esse imóvel era reservado a eventos como aniversários, festas, e que se tornou suspensa devido ao fato do príncipe, a pandemia, o decreto de pandemia partindo do Estado, do governo do Estado. Então, e ela falou: professor, a minha mãe mudou-se, foi para um apartamento de quarto e sala, justamente para se valer desse valor que ela recebe. Ela paga R$700 de aluguel, e como vai fazer se ela deixar de receber? E eu poderia entrar na justiça para forçar o pagamento dos R$2.000? Bom, e aí começa a grande situação. Pensando nisso, alguns estudiosos, e eu compartilho dessa ideia, acabaram se valendo de uma cláusula que se chama hardship, uma cláusula internacional de contratos internacionais, que objetivam, antes de mais nada, a renegociação. Então, se as partes tiveram a disponibilidade da liberdade para contratar, por que não para renegociar? Então, num primeiro plano, o caminho não seria a judicialização, porque ela queria entrar na justiça e eles provavelmente entrarão na justiça. E por essa cláusula, eles tentariam encontrar um mecanismo comum. E é evidente que ninguém fica satisfeito, muito satisfeito com os prejuízos, mas o momento que se está vivendo é o momento de dividir os prejuízos. Vejam vocês, a extrema vantagem
o artigo 478, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem, e nesse caso específico que eu estou citando para vocês, a onerosidade excessiva é para as duas partes, sem vantagem para nenhuma delas. Então, baseado nesse princípio da Earth-Shut, seria, antes de mais nada, antes de entrar na justiça, as partes deveriam renegociar. E, baseado no princípio da boa-fé, se não fosse possível a renegociação, e qual seria a renegociação nesse caso específico, no meu entender? Seria o seguinte, a repartição dos prejuízos. Então, a empresa teria um desconto de 50% no aluguel, ao invés de pagar 2.000, pagaria 1.000, e óbvio que ela receberia metade, e poderia compor com o aluguel que é dela e com as despesas, óbvio que minimizadas com as circunstâncias. Então, o encaminhamento da matéria e os julgamentos que nós temos tido nos tribunais, no tribunal, principalmente no Tribunal de Justiça, e eu tenho recebido diariamente inúmeros, principalmente agravos de instrumento, se encaminha nesse sentido. Inclusive, seria uma forma de mostrar interesse processual, a renegociação obrigatória anteriormente ao juizamento da ação. Então, a matéria que a doutora Ana Carla me pediu é no encaminhamento nesse sentido. E agora, Yuri? Tá. Bom, obrigada pelos esclarecimentos. Ótimo. Eu vou passar, então, para a Luciana, para ela poder fazer as considerações dela, principalmente o que tem acontecido mais dos clientes que vão aparecendo, as angústias que vão surgindo até no dia a dia da advocacia. Professor, na verdade, você já acabou respondendo metade da minha questão, né? Das questões que vêm surgindo, que são a maioria das pessoas que têm procurado o escritório estão muito preocupadas com a questão da locação, do inquilinato, seja ele comercial ou residencial, né? Muitos se informaram aí pelo projeto de lei do Antônio Anastasia, e acharam que esse projeto de lei tinha sido sancionado. Ele foi aprovado na Câmara, no Senado, mas não teve a sanção presidencial. Então, não está em vigor, né? E muitas pessoas se informando através da internet, achando que não poderiam ter uma liminar de despejo até outubro. E vieram me procurar. Minha primeira instrução foi sempre no sentido da negociação, que eu acho, nesse momento, o melhor caminho, né? Então, a negociação, inclusive por escrito, via e-mail, para deixar tudo comprovado, que tentou essa negociação com o locador, né? E, em último caso, se não conseguir, né? Se o locador ficar extremamente... não quiser negociar, não quiser, como o professor disse, dividir o prejuízo... Aí, só nesse caso, entrar com uma ação, uma revisional, né? Para tentar diminuir o valor do aluguel, entrar numa composição através do judiciário, né? E eu tenho visto, tenho processos com decisões favoráveis, né, a essa diminuição. Agora, a minha pergunta é o seguinte, o tribunal... Quando esses processos, quando a outra parte não se conforma e ela entra com a apelação, o tribunal tem mantido ou depende de caso, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas o tribunal tem mantido no sentido de compor mesmo, né? Tentar, já que não houve uma composição amigável, o próprio juiz... ele dá essa sentença diminuindo esse valor,
né? Inclusive, tem juízes aí de primeira instância que diminuíram valores de aluguéis comerciais assim, em 70% da crise e o fechamento do comércio, para que não causasse mais um prejuízo social dessa empresa vir a falir e mandar seus empregados embora e gerar uma bola de neve, né? Então, eu queria saber o seguinte, para o tribunal, chegando essa apelação no tribunal, qual o entendimento do tribunal? É manter a diminuição de acordo, óbvio, com as provas dos autos, de que essa pessoa não tem condições de estar arcando com esse valor devido ao Covid? Posso fazer mais um complemento à pergunta, que eu acho que aí a gente o senhor já responde com esse complemento. Nessa análise, né, com relação a valores e com relação à questão social, é levado em conta o fato que a atividade empresária ela está diretamente relacionada à circulação de riqueza, à geração de emprego, e que a atividade, por exemplo, de locação é uma atividade de renda, né, onde, na verdade, o indivíduo capitaliza recursos através do acúmulo de patrimônios que ele eventualmente tenha. Então, é feita também essa análise. Vamos dizer assim, o proprietário ele capitaliza o ganho com a propriedade dele, e o empresário ele gera emprego, ele gera algumas situações socialmente mais relevantes quando é feita essa análise, porque financeiramente, diretamente, os dois vão ter prejuízo e, né, tem um peso em relação a uma parte ou a outra. Não seria o caso de uma revisão, né, doutora Luciana, mas sim, as medidas são urgentes, as medidas são no sentido só da diminuição do valor. Então, pondera-se de novo que depende de cada caso concreto, não é? E a regra é se tomar por base a excessivamente onerosa a circunstância para um e vantajosa para outro. Então, nós já vimos que vantajosa para outro, no caso da pandemia, não existe. Mas, se for o caso retratado pelo Dr. Paulo Antônio Rufino, lógico que vai ser levado em conta. Ao contrário daquela proposição inicial da divisão dos 50% de prejuízo, aí teria que ser feito o cálculo dependendo de quem, das partes envolvidas, não é? De que se for alguém que vive do aluguel, é uma circunstância. Se for alguém que vive dos aluguéis, né, ou que empresas que vivem de aluguel e alugam para empresas que geram riqueza econômica, nas suas palavras, seria uma outra abordagem. Mas, de qualquer forma, o judiciário está sensível a essas circunstâncias. As decisões têm variado extremamente, mas caminhado nesse sentido de 30%, 50%, dependendo de cada caso concreto. A prova ela tem que ser realizada, é uma prova imediata, é uma prova que não demanda depois a cognição, tal. Então, a decisão também tem que ser rápida, não é? E caminha nesse sentido. Alguns estão suspendendo o pagamento, porque, como bem falou a doutora Luciana, a lei que talvez abordasse mais ou menos o assunto, a do Antônio Anastasia, que correu com urgência, mas que eu não sei por que cargas d'água, não está para sanção ainda, parece que está ainda para aprovação da Câmara dos Deputados. Então, ele, de certa forma, transbordava os princípios da lei substantiva, da lei adjetiva, era uma salada, mas tinha alguns preceitos, como, por exemplo, impedia os despejos em curso e algumas outras situações, mas elas não foram aprovadas. Então, o que se tem é isso que nós estamos falando, são as regras do Código Civil que têm que ser interpretadas, e serão interpretadas de uma forma equitativa, dependendo das circunstâncias de cada caso. Tá. Gostaria de colocar uma situação também, professor, assim, é possível verificar
pessoas que tentam se aproveitar da situação da pandemia para fazer o questionamento, aí voltando para a prova, qual prova seria importante mostrar para a pessoa poder demonstrar, de uma certa forma, o prejuízo dela, ou essa onerosidade excessiva, o que forma esse convencimento? Porque nós já tivemos algumas situações, eu e a doutora Ana, no escritório, de verificar que a outra parte ela até conseguiu se dar muito bem nessa época de pandemia, uma parte online, delivery, e tenta, de uma certa forma, se beneficiar diante disso, querer não cumprir alguns contratos sobre o argumento da pandemia, mas sendo que a situação dela efetivamente não foi tão alterada, não foi prejudicada. O tribunal consegue perceber isso, porque, como o senhor falou, cada caso é analisado. Há situações onde tentam se aproveitar desse momento também? É possível constatar? Não, é possível, doutora, é possível, uma vez que, como sempre, como tudo na vida, não é? Sempre tem aqueles que tentam tirar proveito da própria circunstância, da própria lei. Agora, uma prova, nós vimos um caso em concreto que uma empresa com vários protestos, e que uma empresa que já estava praticamente quebrada no final do ano passado está se servindo da pandemia para obter algumas vantagens. E aí passa a ser não um direito, né, mas passa a ser até um estelionato. Então, que eu acho um gravame incrível é como esses crimes cometidos pelos entes públicos, baseados no dinheiro entregue para o fim da pandemia, né? É um crime que não tem tamanho. Por quê? Porque se serve de uma situação para conseguir uma vantagem. Então, isso é possível. Muitas vezes, diante da rapidez com que se desenvolvem esses feitos, a princípio não se tem, mas com a resposta da parte contrária, fica mais caracterizada essa circunstância, mas que existe. Ótimo. Lu, tem mais alguma coisa para colocar? Eu queria fazer uma pergunta sobre as liminares de despejo. Porque muitas vezes a doutora Ana falou aqui das pessoas que querem realmente se aproveitar, e como a gente sabe, não só no Brasil, em muitos lugares, sempre tem os espertinhos de plantão, né? Querem se aproveitar da situação para levar vantagem. Por outro lado, existem pessoas que realmente estão em condições que elas não têm opção, ou elas comem, ou elas pagam um aluguel. Então, eu vi algumas decisões aqui de primeiro grau, em que muitos juízes não deram a liminar de despejo. E eu gostaria de saber a opinião do professor em relação a isso, porque as pessoas comprovaram efetivamente que não tinham nem como fazer um acordo. Eu sei que para a outra parte, de repente, a outra parte tem só aquele aluguel também como renda, ou pode ter vários imóveis, mas é uma situação que eu acho extremamente delicada, né? E essa liminar, no meio de uma pandemia, você colocar uma família na rua, eu acho que é uma decisão muito difícil, né? Então, gostaria de saber, doutor Everaldo, o que ele acha sobre essas decisões, essas liminares, que muitos juízes estão indeferindo essas liminares de despejo. Vai passar por algum intermediário? Eu posso responder aí? Pode responder, pode. Então, são situações anômalas, em circunstâncias anômalas. Eu mesmo estou com uma situação que não vou declinar as partes, mas seria uma invasão de terras numa determinada cidade do interior, e que várias famílias estão ocupando terrenos, e os possuidores e legítimos proprietários entraram com a ação própria em primeiro grau, obtiveram a liminar,
e recorreram as partes, esses pretensos invasores, recorreram através da Procuradoria-Geral e do Ministério Público da própria cidade, no sentido de que, tentando argumentar, primeiro, da legalidade da ocupação, e segundo, dizendo dessa circunstância da pandemia em que todos devem permanecer, ou que a maioria deveria permanecer isolado, e como é que ficaria essa situação. Então, num primeiro plano, é muito bonito tudo isso, mas não se dá para fazer caridade com chapéu alheio. E o princípio que tem que ser observado é o princípio da legalidade. Lógico que com circunstâncias, lógico que com regras. Então, eu estou determinando que se mantenha aquilo que eu já havia dito no agravo, mantendo a liminar, no sentido de que deverão ser retirados da terra esses invasores, mas que se aguarde o decreto da pandemia, porque é um decreto que está vigorando, não é? É um decreto estadual que está vigorando. Então, que se aguarde. E eu vou lhe dizer que eu penso da seguinte forma, embora seja uma matéria que extrapole os limites daquilo que nós julgamos na competência da minha Câmara, eu entendo que, nessa circunstância, não se pode, a liminar tem que ser cumprida no momento posterior a essa pandemia. Ainda que se observe o princípio da legalidade. Se diz o que é legal e o que é possível nesse momento anormal. Certo. Professor, eu também tenho uma colocação, de repente, nos contratos bancários, os bancos têm dado uma suspensão aí de 60 dias para os pagamentos. Isso eu vejo que também pode prejudicar o consumidor no seguinte sentido: quando voltar, de repente, tudo isso vai estar acumulado. Como é que fica essa questão dos juros? Elas também são suspensas, tudo para, e aí ele joga para frente como mais 2 meses para pagamento, porque o problema é que a gente para uma situação nesse momento e depois, quando continua, fica todo esse bolo, né? Aumenta ali no final. Então, doutora Ana Carla, nós tivemos uma ação também, um agravo de instrumento, em que um determinado banco tinha feito um acordo que foi homologado pelo juiz para pagamento em tantas parcelas. E agora o executado pediu a suspensão do pagamento. E o juiz havia negado e o banco se opôs. Só que existe uma propaganda veiculada aí na imprensa, no sentido de que eles estavam dando 3 meses para cada cliente para o não pagamento. Então, se eles estão fazendo isso, com muito mais razão para aquele que procurou um acordo. Então, eu concedi a liminar no sentido da suspensão. Agora, essa suspensão não implica em anistia, não se pode, é o que eu digo, fazer caridade com chapéu alheio. Então, os juros, tudo isso, devem ser preservados no futuro. Mas, a princípio, nós não sabemos, porque a lei Anastasia vai até outubro. Mas nós não sabemos como vai ficar, e até existe uma visão de como vai ficar, não é? E essa visão não é nada boa, porque não é o fato só de ser superada a pandemia, é como as pessoas vão se restabelecer dessas circunstâncias. Então, é algo que tem que ser visto no futuro, mas por hora, e já está muito difícil tratar por hora, não é? Mas, por hora, as decisões são no sentido de suspender, e os contratos bancários ficam suspensos, embora preservados, porque não tem nenhuma circunstância que, vamos dizer, que modifique as cláusulas contratuais. O que modificou foi o fato que está ocorrendo nessa circunstância, certo? Não vale nenhuma revisão contratual, e sim uma circunstância de fato. Tá. Bom, e assim, saindo um pouco da competência sua lá no tribunal, mas eu acho que é uma questão que também
você pode informar? Você tem como, diante das mortes que estão ocorrendo, como é que fica a lei, Anastasia, que ainda não foi, o decreto ainda não teve a sanção presidencial, como é que fica em relação aos recolhimentos do ITCMD na morte dessas pessoas? Nós, no estado de São Paulo, agora, até pelo CPC, nós temos 60 dias para recolher esses impostos. Eu lembro que na proposta dessa lei, a partir de outubro, começaria a regularizar, então os prazos dariam a partir de outubro. Como é que você tem uma previsão? Você sabe como isso está se dando? As pessoas podem, de repente, pedir uma suspensão e aguardar o recolhimento desses impostos? Como é que está ficando isso diante de toda desses casos de morte, dessas mortalidades todas dentro do estado, principalmente de São Paulo? Aí? Eu queria aproveitar o momento para dizer do meu pesar, porque se coloca muito número e não se coloca as pessoas que fazem parte desse número. E são chefes de família, são entes queridos que às vezes passam batido na quantidade de pessoas que estão envolvidas nessa circunstância. E a minha reverência, o meu luto por essa circunstância. Eu, sinceramente, doutora, eu não estou a par de como está procedendo, mas, diante desses princípios que foram externados, eu entendo que a suspensão seria o melhor caminho, até porque, na lei, o direcionamento, no projeto de lei, o direcionamento era nesse mesmo sentido. Mas, na prática, eu não tenho informações que possa prestar. Certo. Luciana, tem alguma coisa para colocar? Eu queria aproveitar o gancho, professor, dos contratos bancários que a doutora Ana Carla estava falando. E a FEBRABAN, em março, né, ela emitiu uma nota que esses bancos, os principais bancos, né, do Brasil, dariam o prazo de 60 dias para que as pessoas, suspendendo a cobrança dos empréstimos. Esse prazo já passou, né? Março, abril, maio, nós já estamos em junho, então já terminou o prazo. Então, o banco vai tomar essa cobrança, né, desses empréstimos. Isso sendo judicializado, se não houver acordo novamente, porque a gente sempre tenta falar com o cliente para entrar num acordo, que é a melhor opção no momento, porque o judiciário, né, vai ser uma loucura, acho que já está sendo, né? Está só o começo. Então, essa revisão, juros, tudo isso vai ser levado em conta, professor, na hora de se julgar esses casos de empréstimos, ou vão se manter, o que pode se fazer, manter o mesmo teor dos contratos e suspender o pagamento, ou prorrogar o pagamento, ou pode-se entrar no mérito de juros? Isso eu queria saber também em relação ao cartão de crédito, que é o que tem os juros mais altos do mercado, né? Ter uma ideia quanto a isso. Se só, eu não sei se eu me fiz entender, a gente pode entrar no mérito dos valores dos juros devido à situação atual, né? Ou o advogado entra só no pedido de suspensão, prorrogação, ou pode-se falar nessa questão de juros, de valores, se isso é levado em consideração pelo tribunal. No meu entendimento, até porque se judicializar a questão, eu vou ter que emitir meu julgamento profissional, não é? Mas eu imagino o seguinte: se está suspenso, está suspenso, não é? Não teria como correr juros no momento da suspensão, porque seria... Não, mas após a suspensão, suspendeu. Após a suspensão, após o decreto de calamidade pública, a princípio, volta a correr tudo naturalmente, a princípio, a não ser... É evidente que a circunstância de fato remonta àquilo que nós falamos. É uma situação difícil, é uma situação que não vai ser do dia para a noite que vai ser resolvida. Acabou a pandemia, então todo mundo já tem condições de pagar, não será isso. Mas é o que eu digo, nós temos que raciocinar passo a passo, não é? Então, esse raciocínio, por enquanto, é da suspensão.
se está suspenso o pagamento, não há que se falar, porque não há inadimplência, né? A inadimplência é que leva aos juros, não é uma questão de inadimplência. Mas se assim, o prazo que o banco deu, desculpa interromper, professor, o prazo de 60 dias já se esgotou. Então, os bancos, eu creio que vão começar agora a cobrança desses empréstimos. Então, aí vai alguns caber bancos já reprorrogaram. Oi, desculpa. Alguns bancos já estão renovando a prorrogação por mais 60. Estão automaticamente renovando, tá. Tem que requerer, o cliente que quiser Sim, tem que sim, requerer. sim, claro, tem que entrar Mas em eles composição. Mas eles estão já dando mais 60 dias. Se não houver composição e se não houver prorrogação por parte do banco, entrando no judiciário, né? Entrando com uma ação no judiciário, se o próprio judiciário pode suspender que pode, eu sei que pode, né? Mas qual seria fundamentado na teoria da imprevisão? Então, a princípio, como o professor falou, não seria lógico que eles suspendessem durante 2 meses e na metade da pandemia resolvessem não prorrogar. Não seria incoerente ter concedido os 2 meses. Então, a tendência é que se prorrogue até o final da pandemia. Esse é um aspecto. Agora, se o interesse do correntista for contrariado, não é? Caberá ao judiciário rever, logicamente. E aí é uma situação, lógico que a teoria da imprevisibilidade vai ser aplicada e todos aqueles princípios que nós falamos no início deverão ser levados a efeito, não é? A necessidade e a possibilidade, seria como nos alimentos. E seria um bom parâmetro. Agora, para dizer para a senhora o que vai ser determinado, eu não teria condições, até porque as situações ainda não foram formalizadas e pode ser que os bancos entendam a possibilidade dessa renegociação baseada nesse princípio do Earthship. Tá. Acho que a gente teria até que avaliar para o pessoal que assiste, que às vezes não é da área, é mais ou menos assim, não sei se estou correto, eu vou lançar a questão. Eu vejo assim, os bancos, de uma maneira geral, concederam a prorrogação para quem pediu, independente de você estar numa situação econômica frágil ou não. Eu acredito que se isso se prolongar por mais algum tempo, e a pessoa, não, o banco não quer prorrogar e eu vou entrar na justiça. As pessoas têm que ter consciência que, judicialmente, talvez você tenha que comprovar que a situação econômica foi atingida a tal ponto que você não pode honrar com aquele contrato. Porque a verdade é que muita gente não foi atingida, e hoje eu falando com um amigo meu que trabalha na área, que vende produtos sanitários, que vende essas coisas, ele me falou que na pandemia ele está vendendo 10, 15% mais do que ele vendeu nesse período do ano passado. Eu acho que isso é bom a gente também conversar um pouco essa questão da necessidade e possibilidade para o pessoal entender isso. A pandemia atingiu um grande percentual de pessoas, mas existe um percentual de pessoas que ainda não foram atingidos e tem gente que, inclusive, está se beneficiando. Alguns segmentos econômicos estão lucrando mais do que lucravam por algumas questões logísticas e por algumas necessidades decorrentes da pandemia. Mas, por exemplo, essa é uma empresa que trabalha com software aí de reunião remota. A gente viu que a maior aí que está no mercado aumentou do nada de 10, 15 milhões de usuários no mundo para 300 milhões de usuários no mundo. Imagina uma empresa dessa pedindo a revisão de todos os seus contratos por causa da pandemia mundial. Eu vejo isso. O contrato, o professor pode, a Luciana pode me corrigir aqui, ele tem um sinalagma, né? Ele tem um equilíbrio. Então, a gente verificar o desequilíbrio para uma das partes é o que vai fazer com que a gente pleiteie essa revisão contratual. Então, eu acho que o que deve ser um pouco difícil na hora de analisar, pelo menos é o que eu tenho passado nas minhas orientações, é provar esse equilíbrio, provar que você realmente, a outra parte, ela mantém e você, de uma certa forma, perdeu esse eixo. Então, porque muitas vezes, como o professor comentou, o equilíbrio está para os dois. O problema foi
dois também. Então, as duas partes estão perdendo. No caso do exemplo lá da locação, tanto o locador precisa do dinheiro, como o locatário também está numa situação. Então, não teve desequilíbrio para uma das partes, teve um problema para os dois. Então, não tem como, de repente, dividir esse prejuízo. Eu acho que a maior angústia é você, de repente, provar que uma parte realmente desequilibrou e a outra não. Né? Vou falar, mas ele está bem, eu vou pedir para isso. É lógico que quando a gente pensa em banco, na outra linha, no outro lado, a gente sempre imagina que o banco ele está, de uma certa forma, tranquilo. Mas o que eu tenho costumado orientar é o seguinte, como o Paulo Rufino comentou, faça o pedido para o banco, peça, né, demonstre a sua boa-fé, porque nós temos o princípio da boa-fé no contrato, isso é importante. A situação não melhorou, então notifique o banco dizendo que você não está conseguindo. Eu acho que quando isso, de uma certa forma, voltar, você tem mais subsídios para poder sentar e fazer um acordo e tentar regularizar a sua situação. Mas eu acho que é importante você mostrar para a outra parte como está a sua vida, que você não está conseguindo honrar. E não simplesmente a desídia, dizer que, não, fica mudo, tá, o cara está assistindo televisão, está vendo que tem pandemia, vou ficar no meu canto aqui calado. Né? Eu acho que, nesse momento, você tem que dar uma prestação, uma satisfação para outra parte, e você provar isso. Eu peço para os meus clientes, ou para as pessoas que estão consultando, que, de uma certa forma, demonstre que tiveram esse cuidado em informar como está a situação. Olha, ainda não melhorei, me dá mais um prazo, porque eu acho que isso demonstra uma boa-fé, que é princípio contratual. Eu acho que você mostrando depois lá no tribunal, lá na justiça, que você tentou argumentar, que você demonstrou a sua situação, eu acho que isso vai acabar ajudando as pessoas nesse sentido. A relação bancária, ela tem uma outra dimensão, não é? Não é aplicado o Código Civil, e sim o Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 6º, inciso 5, consagra a teoria da imprevisão em favor do consumidor, dispensado o elemento da imprevisibilidade. Então, é a teoria da onerosidade excessiva. É tratada com muito mais cautela do que, veja, com muito mais favorecimento ao consumidor, ao correntista. Então, eu creio que, nesse caso, a onerosidade excessiva só vai ser de uma das partes, né? O consumidor. Então, a visão tem que ser diferente, com toda a cautela que exige o Código de Defesa do Consumidor. Veja, o que nós falamos até agora era em razão da regra do Código Civil. Aqui, na relação bancária, a visão é diferente, a tutela também é diferente, não é? Porque o correntista é um consumidor, e com isso tem uma série de resguardos, como a inversão do ônus da prova e algumas dessas circunstâncias que não cabe aqui analisar, não é? Mas, provavelmente, o judiciário vai tentar encontrar um caminho para tentar minimizar as circunstâncias. Mas nós sempre caímos no mesmo diagnóstico, não é? Tudo depende da necessidade, da possibilidade, e é uma situação totalmente inesperada. Um dia desses estava conversando com um amigo que fazia 85 anos, e ele me dizia, olha, parece incrível, mas desde o meu primeiro ano de vida, nunca passei por isso, né? Então, imagine o que isso opera na esfera do direito, em todas as esferas, não é? Mas mais especificamente no que nós estamos tratando. E o raciocínio ele tem que levar sempre em conta o bom senso, porque não existem regras, foi todo mundo pego de surpresa. Professor, eu ia fazer a pergunta do Código do Consumidor, se ele realmente é aplicado nos contratos bancários. Por isso que, anteriormente, eu falei dos juros. Você vai entrar no mérito, isso vamos dizer, depois que passar a pandemia, se é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, esses juros exorbitantes do banco, como que se lida com isso?
Porque o código... Primeiro, veja, embora a gente veja embora a gente veja o banco como, não é, o fantasma de tudo, as pessoas vão ao banco para pedir empréstimos, né? E se elas realizam contratos, a princípio elas têm que cumprir esses contratos, não é? Embora eu diga toda a paternidade que existe em função do Código de Defesa do Consumidor e que nós, aplicadores do direito, também temos essa sensibilidade. Mas não dá para, por exemplo, rever os juros em decorrência, transmutada essa circunstância, refeitas as regras normais, não há como mudar o contrato, não é? Não há como intervir naquela relação obrigacional, não é? Agora, o que se pode é tentar encontrar uma solução que minimize essa reclamação dos juros extravagantes. Elas chegam todos os dias no tribunal e tem várias decisões, não é? Independentemente da pandemia. Então, na pandemia é uma circunstância. Cessada a pandemia, as regras que eram aplicadas voltam a ser aplicadas naturalmente. Fica meio confuso, né, para o operador do direito, pelo menos eu como advogado, entender que o contrato bancário é aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Eu sei que foi feito um contrato de empréstimo que as partes assinaram, né? Obviamente tem que cumprir. Mas se aplicado o Código de Defesa do Consumidor, é uma contradição. Eu vejo como uma contradição, porque ele não permite uns juros tão exorbitantes, né? Então, uma questão que eu acho que, como o professor falou, que deve ser um debate permanente, né? E eu não sei qual seria o meio termo disso, né? Por exemplo, um cartão de crédito que tem um juros de média 15% ao mês. Então, e como o professor falou, passada a pandemia, ninguém vai se estabilizar de uma vez, né? Ninguém vai voltar do dia para a noite, principalmente profissional liberal, desempregado, autônomos. Então, não vão estar... Acabou a pandemia e vai estar todo mundo já de volta à sua parte financeira normalizada, né? Então, essa discussão, eu não sei se o tribunal poderia levar em consideração diante de tudo isso que nós estamos passando, né? Nós temos uma das maiores das causas mais julgadas no tribunal são de revisão de contratos bancários. Isso independe da pandemia. As partes que se sentirem feridas por eventual excesso, elas podem tentar e muitas vezes têm sucesso. Se for verificado que aquele contrato é leonino, que aquele contrato não condiz com as regras que são inerentes à pactuação, tudo isso é visto e é julgado todos os dias e muitas vezes o correntista, no caso, o autor da ação, ele sai vencedor. Isso não é estranho aos tribunais. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: se você assina um contrato com regras claras, não é? E regras que estão sendo cumpridas antes da pandemia, eu não vejo razão para que elas não se tornem ou não voltem a ter validade depois da pandemia. Agora, na pandemia é que as circunstâncias são diferentes. Mas que os juros exorbitantes são, não é, corrigidos todos os dias pelos nossos tribunais, as nossas câmaras estão cansadas de julgar desse jeito. É até bom esclarecer. Tem muita gente que acha que não pode recorrer porque fez aquele contrato com o banco e assinou e é válido e acabou. Mas existem, é bom que o professor está falando, esclarecendo. Lógico que nem todo mundo vai ter procedência na sua ação, né, ou na sua apelação, mas muitos obtêm sucesso dependendo do contrato, né? Como diz cláusula leonina, e eu queria fazer essa observação para que as pessoas realmente soubessem disso, né? Que há essa possibilidade e ela é viável e ocorre diariamente.
independente da pandemia. No momento que nós estamos passando, e como eu disse, saindo da pandemia, ninguém vai se restabelecer do dia para a noite, né? Então, vão continuar esses problemas de pagamento, ninguém sabe nem como vai ficar, na verdade. Inclusive, só colocando um adendo, pode inclusive aumentar ainda os pedidos de empréstimo a banco depois que passar essa situação, até para as pessoas poderem saldar outros compromissos, né? Onde você vai encontrar, de repente, uma forma de capitalizar vai ser justamente com as instituições financeiras, eu acredito. Legal. Só entrando aqui, só um minutinho, só para dar uma boa noite para o pessoal. E tem pergunta também aqui dos internautas. Eu vou começar com a pergunta aqui, que é da Cláudia Nogueira. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber como fica a relação contratual de empresa contratada para evento de formatura, que deveria ser em março e foi cancelada aí por conta da pandemia, onde a mesma se omite a apresentar as planilhas de despesa. Qual a medida a ser tomada? Bom, olha, só vou colocar primeiro, eu já passo para você, prof. Talvez uma visão mais aqui prática. Eu acredito que precisa ver. Se está suspenso, eu acredito que está de acordo ainda com o que a gente tem que seguir, com o Estado. Acho que não é um momento de ser feita uma formatura nesse momento. Agora, diferente de suspensão e interrupção, né? Cancelamento, não, acredito que tem que ser suspenso para ver uma data futura. A questão da planilha, você pedir para ver o quanto ela gastou, eu acho que essa questão de prestação de contas, eu acho que é natural, a pessoa pediu, o pessoal da empresa. O problema, eu não sei se essa empresa está cobrando alguma taxa agora a mais ou algo nesse sentido, porque se a festa era para acontecer em março, acredito que isso já deva ter sido tudo pago. Só para não ficar tão